Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos a este site de sucesso que é o LAC Concurso. O site que tem preparado aí milhares de campeões e campeãs por todo o território brasileiro. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação conosco. Galera, estamos dando continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico. Hoje nós estamos na aula número 8, ok? O assunto nosso hoje vai ser tautologia, contradição e contingências. Assuntos estes muito importantes, são cobrados por diversas bancas, principalmente no tocante à sua definição. Então nós vamos aqui definir, exemplificar e resolver aí alguns exercícios com referência a esses temas aí que nós já enunciamos, ok? Valeu, vamos lá para iniciar a nossa aulinha de hoje, tá? Então o assunto nosso vai ser tautologia, contradição e contingências. São palavras assim que trazem uma certa, digamos assim, um certo nervosismo pelo nome, pela nomenclatura delas, dá até um certo medo, mas são conceitos bem simples que você tem que ter, porque diante de um teste que cobre alguma coisa referente a esses 3 itens aqui, você com certeza irá assim resolver com muita tranquilidade. Vamos começar falando de tautologia, tá? O que seria a tautologia? Nós estamos diante de uma proposição composta e essa proposição composta ela pode assumir diversos valores lógicos. Quando a gente, diante de uma proposição composta, todos os valores lógicos que essa proposição pode assumir são valores verdadeiros, nós dizemos que essa proposição composta é uma tautologia, tá? Então a definição dela fica assim: tautologia, também conhecida por proposição logicamente verdadeira, tá? Então a palavra logicamente verdadeira já designa o quê? Que todos os seus valores possíveis, todos os resultados possíveis são verdadeiros, tá? Então quando a gente estiver diante de uma proposição composta, né, na qual na última coluna da sua tabela verdade encerra-se somente valor lógico verdadeiro, nós estamos diante de uma tautologia. Professor, ainda não entendi. Vou explicar novamente. Nós temos uma proposição composta. Essa proposição composta, ela contém proposições simples. Nós vamos verificar todas as possibilidades de valores lógicos das proposições simples e vamos comparar o resultado final. O que vai remeter à proposição composta? Quando, independente do valor lógico da proposição simples, se ela é verdadeira ou falsa, independente disso, a proposição composta só admitir valor lógico verdadeiro, nós estamos diante de uma tautologia. Repetindo, independente do valor lógico da proposição simples. Elas podem ser falsas, pode ser verdadeira, pode ser falsa, falsa, verdadeira, verdadeira, independente disso. Quando nós relacionarmos essas proposições simples e o resultado final da proposição composta for somente resultados verdadeiros, nós dizemos que essa proposição composta é uma tautologia, ok? Beleza? Vamos passar alguns passos que é importante nós tomarmos na hora de nós fazermos essa verificação se uma proposição composta é uma tautologia ou não, ok? Então são os seguintes passos que nós elencamos aqui para vocês. Então veja bem, qual seria o primeiro passo? Vamos construir uma tabela verdade com uma quantidade de colunas de acordo com a quantidade de proposições simples e compostas presentes. Então veja bem, nós vamos estar diante de uma proposição composta. Essa proposição composta, ela pode conter só proposições simples nela, como ela pode conter proposições simples e compostas também, ok? Nós vamos ver exemplo daqui a pouco, não se assuste ainda com essas informações. Então eu tenho que verificar quantas proposições simples está presente, se tem proposição de negação. Então eu vou fazer uma coluna para cada um. Então
nós verificamos quantas proposições simples existem, quantas compostas existem, e nós colocamos a quantidade de colunas nessa tabela de acordo com essa quantidade de proposições. Esse é o primeiro passo, tá? Depois que a gente fez isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir todos os valores lógicos possíveis. O que quer dizer isso? Nós vamos verificar se a proposição simples é verdadeira ou é falsa. A sua negação, nós também fazemos o mesmo procedimento. Se existir outras proposições compostas dentre elas, eu também tenho que verificar o valor lógico de cada uma delas até chegar no resultado final. Então a gente coloca, atribui todos os valores lógicos possíveis para as proposições simples. No terceiro passo, nós fazemos as devidas relações lógicas, que é verificar, dependendo do conectivo que estiver presente, a gente já viu isso, nós estudamos todos os conectivos, o e, a disjunção ou, a disjunção exclusiva ou, a condicional se então e a bicondicional se e somente se. Dependendo do conectivo, a gente sabe que a nossa proposição composta vai ter um tipo de reação, de resultado, de valor lógico. Então a gente vai ter que fazer todos esses comparativos, verificando a veracidade ou falsidade de cada uma de acordo com o conectivo presente, beleza? Depois que nós fizermos isso, aí a gente vai verificar o resultado final. Se o resultado final, todas as respostas forem verdadeiras, nós estamos diante de uma tautologia. Por isso que está aqui no item 3, fazemos as devidas relações e verificamos o resultado final da proposição composta. Caso todos sejam verdadeiros, é uma tautologia, ok? Bom, vamos ver um exemplo disso daí para facilitar a nossa compreensão. Imaginemos a seguinte situação, nós estamos diante de uma proposição composta. Ó. A proposição composta, negação de P e negação de P é uma tautologia. Observe que estou negando uma proposição composta que contém a seguinte proposição, P e negação de P. A proposição composta é essa, P e negação de P. A pergunta aqui é, a negação dessa proposição é uma tautologia? Essa é a pergunta. Bom, para que nós possamos dizer se é uma tautologia, nós vamos ter que construir uma tabela verdade referente a isso daqui e verificar qual é o resultado final. Dependendo do resultado, pode ou não ser uma tautologia. Então, o procedimento é simples. Primeiro passo, nós temos que construir a tabela verdade. Vejam bem, eu coloquei aqui 4 colunas nessa tabela verdade. Por que, professor, que o senhor colocou 4 colunas? Porque observem o seguinte, eu tenho a proposição P, que é uma, vai ocupar a primeira coluna. Depois, eu tenho a negação da proposição P, que vai ocupar a segunda coluna. Depois, eu tenho a proposição composta, que é P e negação de P. Então, eu tenho essa outra proposição composta, P e negação de P. E tenho, na última coluna, o resultado final, que é o que o exercício está solicitando, que é a negação dessa proposição aqui. Negação de P e não P. Então, nós temos que negar essa proposição aqui. Então, ela vai na última coluna. E é essa última coluna que vai dar a afirmativa ou negativa com relação à tautologia. Dependendo do resultado, será uma tautologia ou não. Ok? Bom, como eu tenho somente uma proposição aqui, eu só tenho uma proposição que eu chamei de P, ela só vai poder admitir 2 valores lógicos. Ou essa proposição será verdadeira, ou essa proposição será falsa. Então, nós temos que trabalhar com todos os resultados possíveis. Tá? Então, eu tenho que atribuir à proposição lógica, à proposição simples, todos os valores lógicos possíveis que ela pode assumir. Ok? Então, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Então, vamos atribuir aí o primeiro valor. Eu vou dizer que a proposição P ela é verdadeira. Tá? Também posso dizer que a proposição P é falsa. Ok? São os 2 valores lógicos que eu posso assumir.
Bom, agora veja bem. Eu tenho aqui a negação de P. A negação de P. O que é negar uma proposição? Nós já estudamos isso. Negar uma proposição é alterar o seu valor lógico. Ou seja, se a proposição ela é verdadeira, alterando o seu valor lógico, nós transformamos ela para falsa. Se a proposição é falsa, alterando o seu valor lógico, nós transformamos ela para verdadeira. Então, isso é negar uma proposição. Portanto, como eu chamei no primeiro momento que a proposição P é verdadeira, a sua negação vai ser falsa. No segundo momento, eu disse que a proposição P é falsa. Então, a sua negação vai ser verdadeira. Ok? Então, já preenchi parte do quadro aqui da tabela. Agora, veja bem. Eu tenho que responder essa proposição composta, que é P e negação de P. Observe que é uma proposição composta ligada pelo conectivo E. A isso nos remete lá na tabela verdade do conectivo E. Nossa segunda aulinha, quando nós falamos sobre tabela verdade do conectivo E. O que diz a tabela verdade do conectivo E? A proposição composta ligada pelo conectivo E, pela conjunção E, só admite valor lógico verdadeiro, quando as duas proposições forem verdadeiras. Se acaso uma delas tiver valor diferente, tá? Ou serem verdadeira e falsa, ou falsa e falsa, ela vai admitir valor lógico falso. Portanto, nós temos aqui o seguinte: verdadeiro e falso. Observe que são valores lógicos diferentes. A proposição composta ligada pelo conectivo E só admite valor verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então aqui é verdadeiro e falso, vai ser falso. Aqui é falso e verdadeiro, então a proposição composta será falsa, ok? Então essa proposição composta é falsa e falsa para ambas as possibilidades de P. Para ambas as possibilidades. Bom, mas essa não é a análise que nós temos que fazer, não é em cima dessa proposição composta. A pergunta aqui é: a negação dessa proposição é uma tautologia? Bom, a proposição é essa. Negar ela é alterar o seu valor lógico. Onde é verdadeiro passa para falso, onde é falso passa para verdadeiro. Portanto, aqui ela é falsa. A negação dela vai ser verdadeira. Aqui ela também é falsa. Então, a negação dela vai ser verdadeira. Agora, prezado concurseiro, observe essa última coluna aqui. Quais são os valores lógicos da negação dessa proposição? Verdadeiro e verdadeiro. Portanto, a última coluna que representa a proposição composta solicitada no enunciado, toda ela só admite valor lógico verdadeiro. Então, nós estamos realmente diante de uma tautologia. Então, nós podemos afirmar que isso aqui é uma tautologia. A negação de P e não P é uma tautologia. Tranquilo? Entenderam aí, galera? É bem simples a definição de tautologia. Sempre que diante de uma proposição composta, todos os seus resultados só admite valores lógicos verdadeiros, nós dizemos que essa proposição composta é uma tautologia. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui. Exemplo 2. Observe o seguinte. A proposição, agora olha a proposição que nós temos aqui. P e não P, CP e não P, porque está ligada pelo conectivo C, então. Então, eu tenho uma proposição composta aqui, eu tenho uma outra proposição composta aqui, e tenho uma outra proposição composta que é o resultado da união das duas. Então, eu tenho aqui, ó, CP e não P, então, Q ou P é uma tautologia? Bom, vamos lá naquelas regrinhas de resolução. O que diz lá? Primeiro passo, eu tenho que construir uma tabela verdade. Depois que eu coloco a tabela, eu vou criar a quantidade de colunas de acordo com a quantidade de proposições simples e compostas que eu tenho aqui. Então, veja bem, está aqui a minha tabela. Essa tabela ela vai ser composta de 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 colunas. Por que 6 colunas, professor? Porque, como eu disse, a quantidade de proposições simples e compostas presente nessa proposição solicitada aqui. Então, eu tenho uma proposição que eu vou chamar de P, vou colocar aqui na primeira. Eu tenho uma proposição que é Q, vou colocar aqui na segunda. Eu tenho a negação de P, olha só, eu tenho a negação de P, tá? Depois, eu tenho quem? Eu tenho aqui uma proposição composta, que é justamente a ligação de P com não P, através do conectivo E. Então, eu tenho mais uma outra proposição ali para encontrar o valor lógico dela. Depois, eu tenho também uma outra proposição composta ligada pelo conectivo OU, que está unindo quem? Está unindo a proposição simples Q com a proposição P pelo conectivo OU. Então, eu tenho que criar uma coluna para ela também. E por último, é a resposta do enunciado, que é a proposição composta, que é a composição dessa proposição com essa, ligada pelo conectivo C, então. Então, ela vai ficar na última coluna, ok? Depois que nós fizemos isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir todos os valores lógicos possíveis para as proposições simples. Lembrando que, como agora eu tenho mais de uma proposição, quando eu tinha somente uma, eu só tinha 2 opções, verdadeiro ou falso. Mas agora, como eu tenho mais de uma proposição, então eu tenho valor verdadeiro ou falso tanto para uma quanto para outra. E aí eu tenho que fazer as combinações, ok? Então, ao invés de 2, eu vou ter agora 4 linhas. E isso é facilmente identificado. Vou relembrar lá no início da primeira aula nossa. Como que a gente determina quantas linhas nós temos aqui? A quantidade de linhas vai ser de acordo com a quantidade de proposições simples. Lembram lá, ó, a quantidade de linhas era 2 elevado a n. Onde n é a quantidade de proposições simples presente na proposição composta. Então, eu tenho só 2 proposições aqui, P e Q. Portanto, 2 ao quadrado é igual a 4. Portanto, eu vou ter 4 linhas, 4 análises referente a essa proposição composta aqui, ok? Só para relembrar lá da nossa primeira aulinha. Bom, então vamos atribuir os valores lógicos possíveis fazendo as combinações. Então, eu tenho para a primeira proposição simples P, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, tá? Por que eu coloquei 2 vezes verdadeiro e 2 vezes falso? Porque eu vou ter que combinar. Esse verdadeiro vai ter que combinar com o verdadeiro do Q e esse verdadeiro vai ter que combinar com o falso do Q. E vice-versa acontece com o falso também. Então vai ficar assim, ó. P verdadeiro, Q verdadeiro. Depois, P verdadeiro e o Q falso. Depois, P falso, F falso, Q falso. E por último, P falso, Q verdadeiro. Essas são todas as combinações possíveis, beleza? Depois que nós fizemos isso, agora vamos continuar preenchendo o quadro aqui. O que pede na terceira coluna? Negação da proposição simples P. O que é negar a proposição simples? É alterar o seu valor lógico. Portanto, P aqui está verdadeiro, aqui ele vai ser falso. O P aqui está verdadeiro, aqui ele vai ser falso. O P aqui está falso, aqui ele vai ser verdadeiro. O P aqui está falso, aqui ele vai ser verdadeiro. Então está aqui, essa coluna representa a negação da proposição P. Tranquilo, vamos continuar a nossa análise. O que pede nessa quarta coluna? Nessa quarta coluna trata-se de uma proposição composta ligada pelo conectivo E, na qual eu tenho a proposição P e a negação de P. O que a gente sabe com relação à proposição composta ligada pelo conectivo E? Ela só admite valor lógico verdadeiro quando ambas as proposições são verdadeiras. Portanto, se P for verdadeiro e a negação de P for verdadeiro, nós temos uma proposição verdadeira. Em outros casos, ela será sempre falsa. Então, vamos lá. P verdadeiro,
a negação de P falsa. Então, aqui vai ser falso. P verdadeiro, a negação de P falsa. Então, aqui vai ser falso. Verdadeiro e falso, falso. P falso, negação de P verdadeiro. Então, também vai ser falso. P falso, a negação de P verdadeiro. Portanto, vai ser falso. Observem que eu não tenho nenhuma verdadeira. Por quê? Porque só admite verdadeiro o conectivo E quando ambas as proposições são verdadeiras. Nos demais casos, ela é sempre falsa. Beleza, já preenchi a quarta coluna. Agora vamos para a quinta coluna. O que diz a quinta coluna? Eu tenho a proposição que e a proposição P. Então, uma proposição composta ligada pelo conectivo OU. O Vzinho é o símbolo que indica o conectivo OU. E o que diz o conectivo OU? Toda proposição composta ligada pelo conectivo OU, pela disjunção inclusiva OU, só admite valor lógico falso quando ambas as proposições simples forem falsas. Se as duas forem falsas, a proposição será falsa. Se por acaso alguma delas tiver valor lógico diferente ou ambas forem verdadeiras, a proposição será verdadeira. Então vamos analisar aqui. A gente sabe que a proposição só vai ser falsa se ambos forem falsos. Então eu tenho que com P. Vamos lá. Aqui, ó, falso e falso, ó. Observem que tanto o P quanto o que são falsos. Se os dois são falsos, então vai acontecer o quê? A proposição composta vai ser falsa somente nesse caso. Nos demais casos, ela vai ser verdadeira. Olha aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro. Então, a proposição é verdadeira. Verdadeiro e falso. Então, a proposição ela é verdadeira. Agora, ó, falso e falso, ó. Como elas têm valor lógico falso, então ela vai ser falsa. Aqui, falso e verdadeiro. Ok? Então, ela vai ser verdadeira. Beleza? Pronto. Preenchemos a quinta coluna obedecendo a regra que rege o conectivo O. Bom, agora nós vamos para a coluna... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção, nós aqui da Lac Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, esse curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lac.